Oi, gente, aqui no estudo das Escrituras dos Hebreus, Lei e Graça, subtema Fé. Eu vou ler Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne, e declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre as quais sois também vós os chamados de Jesus, sois também vós os chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, aliás, é só até aqui mesmo. Vamos ler também, sem comentários, o texto fala por si. Graça, fé, tá tudo aí. Fé em quem? No Filho. Evangelho de Deus, perceba. É um evangelho de Jesus Cristo, sim. Evangelho de Deus aqui Paulo chama. É o mesmo evangelho. Hebreus 11, do 1 ao 9. Aqui, vou até fazer um comentário. O que a gente vai ler agora aqui em Hebreus é Paulo falando que a fé já era uma característica dos eleitos, do trigo, desde a época adâmica. Depois ele vai falar de Moisés, e aqui o destaque é a questão da fé, que tanto para nós agora dessa era da era da graça, devemos ter fé em Deus, fé em Cristo Jesus, fé no Evangelho, e aqui ele vai mostrar que a fé já era uma característica do eleito desde sempre, desde a era adâmica, na época da lei, que tinha Moisés. Vamos ler aqui. Hebreus 11, do 1 ao 9. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. E através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Trasladado pode ser arrebatado, né? Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o arrebatou, porque antes do seu arrebatamento ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe, e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir a um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, do 23 ao 25. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido como o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado. Então tá aí a questão da importância da fé para quem crê no Evangelho. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé no Evangelho. E só um comentário aqui do outro vídeo que eu fiz sobre obras. Eu esqueci de um versículo importante, deixa eu ler aqui, retomando o subtema obras. Mas é até bom, porque aqui fala-se tanto de fé. Se isso for pegado isolado, o que não deve ser feito, pode-se pensar que uma pessoa de fé, tenho fé em Jesus, estou salvo. Isso não existe, tá? Como nós já vimos, o apóstolo, você não precisa acreditar em mim. O apóstolo Tiago diz, a fé sem obras é o quê? Morta. A gente já estudou isso daí. E só para reforçar esse conceito, a fé importa sim, é uma característica, já falei no vídeo, é característica do eleito. Uma das características.
Aí você tem em Mateus 16, 27, o próprio Messias vai dizer isso aqui, ó, pra gente, ó. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um segundo as suas obras. Vou comentar. Quem tem obras boas vai receber conforme obras boas. Quem tem obras más vai receber a condenação, vai pagar pelas obras más. É isso que está escrito aí. Então tem que ter fé, mas lembrando, e as obras? Tem que acompanhar. A fé tem que estar acompanhada de obras sempre. São duas características importantes dos eleitos do trigo. Valeu, tchau, abraço.